Eu fui vivendo a minha vida e aí, no dia 20 de agosto de 2007, quando eu estava ali no Parque Nacional da Serra do Canastra, eu vi aquela esfera, dentro dela saíam aquelas duas pessoas. A pergunta que eu fiz era que se eles eram anjos, né, vindos da parte do Senhor, e ela disse: "Quem é o teu Senhor?" E dali até aqui, o dia de hoje, 6 de dezembro de 2022, agora são 13 horas e 6 minutos, eu vivi a experiência de uma verdade que eu não abro mão, correto? Então, viajando com esses homens e mulheres do espaço para suas moradas, para os mistérios além das dimensões que eu não posso mencionar para vocês, a apresentação que me foi dada a Zamaniel, o ensinamento que eu tive pessoalmente com Zamaniel, as idas com Zamaniel em vários planetas, como também o próprio Zamaniel me colocou no eixo do passado para eu testemunhar como foi a vida daquele que do qual nós, até nos dias atuais, chamamos de Salomão e Davi. E essa história eu já contei para vocês também. E aí, através dos códigos, dos sigilos, da apresentação das guerras que teve, eu pude testemunhar todas as guerras, como também pude testemunhar no passado a criação de todas as coisas, né? E são coisas que, infelizmente, no momento, não poderei falar para vocês. E aí, todas as minhas perguntas, elas foram respondidas. Aí eu entendi por que que o feiticeiro ele tinha a intimidade com determinados seres, que podemos chamar de entidades, né? E por que que aquelas entidades trabalhavam em troca de alimento e em troca de um tipo determinado de sacrifício, correto? E ali eu tive a oportunidade, depois do meu contato, ir em vários centros de umbanda, quimbanda, tudo que você pensar. Eu fui como visitante, né? Eu via quando havia a manifestação dos seres dimensionais, que eu apresentei a vocês como inimigos dimensionais, né? E eu via também aqueles charlatões que fingia estar incorporado pela entidade e fazia só besteira e era só malandragem. Depois eu voltava lá no centro, dentro das dimensões, e horrorizava aquele pai de santo mentiroso, a fim dele fechar o centro dele e se mudar aí para outro lugar, enfim, acabar com aquela fantasia da mente dele. Já em outros lugares, principalmente como templos de quimbanda, né, que eu frequentei, que eu ia nas festas e vou quantas vezes me chamar, porque inclusive os seres dimensionais, tanto benevolentes como maléficos, eles gostam da minha presença. Eu ia e via, não, realmente eu estou vendo que dentro das camadas dimensionais, esse sacerdote, ele está recebendo a informação da entidade, então esse aí é verdadeiro. Só que tudo que se constrói no coletivo para crença, presta atenção, gente. Olha para você ver, ó. Se você acredita em alguma coisa e você induz as pessoas a acreditar nessa coisa e começa a haver manifestações, você conscientemente cria uma religião. Por isso que desde sempre eu sempre disse para vocês, gente,
não me veja como líder de vocês, não me veja como pastor, guru, pai de santo, padre, não me veja com nada disso. Foi ou não foi? Sempre eu bati nessa tecla. Por quê? Porque um conjunto de pessoas que protestam um determinado tipo de crença pode formar uma religião. E é isso que estraga. Por quê? Porque o conceito da palavra religião é o quê? É acúmulo de crenças. No meu ponto de vista, eu não quero saber o que está no dicionário. Então, a religião é o acúmulo do ponto de vista de cada pessoa para o bem ou para o mal coletivo que se faz em uma sociedade fechada. Isso é religião. Não me interessa se a palavra religião tem outro significado. Para mim é esse. Então vamos lá. Quando eu fui uma vez, quando foi a primeira vez, né? Eu fui em um templo, né? Porque na Umbanda fala terreiro, na Quimbanda fala templo, né? Quando eu fui num templo de Quimbanda, eu cheguei, eu vi os assentamentos. O que é assentamento? É a imagem confeccionada pelas mãos daquele feiticeiro que confecciona o rosto daquela determinada entidade, porque é a forma que ela quer ser vista e quer que as pessoas vejam. Só que ali vai muitas coisas, sabe? Vai osso de galinha, vai terra de cemitério, porque tudo na vida e tudo que existe, o que eu falei para vocês? Tudo que existe, tudo que está aqui é energia, correto? Então é necessário a combinação de algumas energias para somar um fator equacional para permitir que através daquele assentamento, aquela entidade saia da sua dimensão e venha habitar dentro daquela dimensão criada através da combinação energética de vários fatores equacionais. Deu para vocês entenderem? Então, quando você chega num terreiro de quimbanda e você vê aqueles alguidar, que são aquelas panelas, né, de barro, toda coberta de barro e uma cabeça com vários chifres, espetado ali, várias facas, tridente, essas coisas, as pessoas que cultuam, né, esse tipo de demanda, olha para aquilo, fica encantado. Nossa, olha para você ver, a gente olha assim, vê que é o rosto realmente de um demônio, né? Como a Bíblia fala, né? O demônio com chifre, né? Mas não tem nada a ver. Nada a ver. Tanto é que todo sacerdote, ele tem um assentamento e ele tem os pontos de firmamento. Eu sei que tem muita gente da Quimbanda que me ouve, muita gente da Umbanda, muita gente de outras práticas que são semelhantes, né? Tem a quimbanda mista, tem a quimbanda luciferiana e por aí vai. Mas na verdade é tudo uma só. Ainda que você vai encontrar aí YouTube afora ou templos afora onde determinados sacerdotes vai dizer não, que há uma diferença, é mentira. Tudo é uma só. Entendeu? Tudo é uma só. Que nem eu falei, foi um grupo de pessoas que através dos antepassados conseguiram essas chaves, que são códigos e sigilos, e trouxeram esses seres da mesma forma que Salomão o fez para essa realidade, e para que eles não fossem visíveis aos olhos humanos, para que eles não fossem mortos por nossas armas, eles criaram as dimensões paralelas e encontraram uma forma de somar essa equação da energia dos elementos e dos sacrifícios apresentados para poder coabitar junto com aquela pessoa.
Da mesma forma que você é adotado por uma civilização alien, como eu sempre disse para vocês, você pode, se você quiser, ser adotado pela entidade. Se você for num terreiro de candomblé, eles irão falar de Egum, orixá e por aí vai. Se você for para um terreiro de umbanda, o pai de santo vai falar de entidades, cada uma carrega seu nome. Dentro desse nome, cada um é distribuído em falange. Cada falange tem o seu líder, não é assim? Se você vai para Quimbanda, você vai mudar o nome para Exu, né? E-X-I-U, Exu. Exu Tranca-Rua, Exu Sete Catatumbas. Aí a caracterização da fêmea dimensional é colocado como Pomba-Gira ou Pombô-Girô. Aí tem os nomes que eles se permitiram ser chamados, como Maria Padilha, Maria Quitéria, correto? Cigana do Ouro, Cigana das Sete Encruzilhadas, né? Senhora Maria Farrapo. Aí, esses nomes são para fazer a separação e a distinção de espécie e raças dentro das dimensões, que para o ver do pai de santo ou do sacerdote é distribuído no que eles chamam de falange. Correto? Então, gente, você tem aí os inimigos dimensionais. Por que inimigos? E por que, ao mesmo tempo que é inimigo, é o seu amigo? Por quê? Vou explicar para você. Vou dar para você aqui um exemplo. Eu escolho ingressar na Quimbanda. Aí eu estou na Quimbanda e faço uma consulta com o sacerdote e ali eu quero falar com a entidade. A entidade vem falar comigo, ela vai me apresentar o que eles chamam de Exu de cabeça e o Exu Pomba-Gira, tá? Então, o meu Exu é um determinado ser. A minha Pomba-Gira ou Pombô-Girô é uma determinada pessoa. E aí o sacerdote, ele vai dizer para mim assim, olha, Carlos, não, o sacerdote não, desculpa. A entidade que tomou ali a mente do sacerdote para comunicar com você, ela vai gostar de você ou vai te rejeitar. As entidades são assim. Ou elas gostam ou elas não gostam. Ou elas fazem o trabalho ou elas não fazem o trabalho. Correto? E ali, a entidade, ela vai dizer assim, olha, Carlos, só que eles usam outro tipo de expressão, sabe? Olha, Carlos, o seu Exu de cabeça é tal, a sua pombagira é tal. O que você precisa? Eu quero saúde, eu quero porta de emprego, eu não consigo emprego. Aí você apresenta o seu problema para a entidade. Ela precisa naquele momento de você. Toda entidade, ela precisa da pessoa que está nesse plano. Como também em cada planeta tem a dimensionalidade, tanto eles podem estar aqui como podem estar lá. Como eu falei para vocês, quando eu dei a comparação, imagina que esse campo é um shopping e as entidades são aqueles manequins que estão na vitrine, vendo você passar para lá e para cá, né? Só que você não pode interagir por causa do vidro com aquele manequim. Você tem que entrar dentro da loja. A mesma coisa é assim. Para você interagir com as entidades, você tem que recebê-las na sua vida. Você tem que convidar e permitir elas fazerem parte de você. Só que existe um grande risco. Por quê? Porque tem gente
que é desleixado. Tem pessoas que são entusiastas, aí fala assim: nossa, eu fui num terreiro de quimbanda, de umbanda, de candomblé, nossa, a intimidade do pai de santo é fora do comum. Gente, olha aquele terreiro ali de umbanda, olha aqueles assentamentos, que coisa mais linda. Olha, 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 olha ali o terreiro de quimbanda, olha que lindo o assentamento, olha o rosto daquele assentamento cheio de chifre. Olha aqueles símbolos lá atrás, que eles chamam de ponto riscado, né? Ou ferramenta riscada. Olha lá, gente, olha que lindo. Ai, não, eu quero isso aqui. Aí a pessoa, ela vai até o sacerdote, tá? Eu vou falar aqui da quimbanda, porque a quimbanda, ela é, no meu ponto de vista, pelo conhecimento que eu tenho, a mais próxima a essas entidades por consequência da oferta do sacrifício. Porque a quimbanda, ela trabalha com o lado negativo da entidade e o lado positivo. Por isso que você pode dizer que uma entidade, ela é benevolente e ao mesmo tempo maléfica. Só que elas não têm sentimento, correto? Aí você vai para um terreiro de quimbanda, você fica apaixonado e vira pro sacerdote e fala assim: sacerdote Carlos, nossa, que assentamento lindo. Quem é aquele ali? Ó, aquele ali é o Tranca-Rua. E aquele ali? Aquele ali é o maioral, o senhor Beuzebu. Nossa, mas que lindo. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Olha, você quer um assentamento para você? Eu queria conversar com as minhas entidades. Eu quero saber das minhas entidades. Aí você se entrega. Aí o que eu falei? O sacerdote, né? Ele vai permitir a entidade de cabeça dele, que é a entidade líder ali no terreiro, ou a emissária do líder maior do terreiro, ou do templo, entrar em contato com você através do feiticeiro, e ali ela vai falar quem são as suas entidades, né? Aí se você disser, eu quero trazer essas entidades para minha vida, aí o sacerdote ele vai dizer para você, olha, você quer levar para sua casa? Quero. Geralmente, as pessoas têm o que esse tipo de prática chama de vulto. O que é um vulto? Um vulto é uma imagem que representa essa entidade e que é consagrada no terreiro. Exemplo, a sua entidade quer ver? Vamos falar uma outra entidade aqui. Vamos falar, a sua entidade é o Zé Pilintra. Aí você comprou a imagem do Zé Pilintra, você é praticante da crença, né, da Quimbanda, e você fala assim, olha, já que a minha entidade de frente é o Zé Pilintra, eu quero ele na minha casa, como é que eu faço? Para começo de conversa, uma coisa que é interessante, quem da lista de transmissão é praticante de Umbanda e Quimbanda e Umbanda, sabe que eu estou dizendo a verdade. E aqueles que irão me ouvir através do grupo do Rodolfo, do canal do Rodolfo, e a quem esse vídeo alcançar, sabe que eu estou falando a verdade. Nenhuma entidade aceita morar com você dentro da sua casa. Por quê? Porque a entidade, ela sabe que ela é negativa e positiva. Se você coloca uma imagem dessa, consagrada, que passará a ser chamada de vulto, dentro do seu lar, você está abrindo um portal para essa entidade ir na dimensão onde ela foi aprisionada e ter acesso à sua casa. Uma vez que ela teve acesso à sua casa, ela pode trazer a negatividade que ela carrega, você está entendendo? Por consequência de ver o que ela vê no mundo ou dos trabalhos que ela executou. Porque uma entidade, nesse campo, desse tipo de crença, ela não vai ser só sua. Ela tem outros que ela cuida. Deu para vocês entenderem? Por isso que eles falam que existe um maioral,
que é líder daquilo que eles colocam como legião. Aí você faz esse benzimento, essa consagração dessa imagem, você leva essa imagem e deixa ela no que se chama quarto, né? E ali você começa a tratar dessas entidades. Como é que você trata dessas entidades? Aí vai do gosto de cada um, né? Que aqui não vou entrar no mérito. Mas aí você já não quer mais aquela imagem só da entidade, não. Você quer um assentamento. Aí é uma coisa mais grave. Por quê? Porque ali o feiticeiro, se realmente ele for feiticeiro, ele detém as rezas. O que eu falei para vocês? Dentro de cada palavra existe a formação de códigos, porque em cada letra existe uma certa quantidade de códigos, correto? E as letras formam palavras, e as palavras formam um texto, correto? Independente de quantas linhas vai ter esse texto. E tudo aquilo ali é código, só que você vai pronunciar na linguagem estabelecida por aquele grupo de crença que do qual fundou, né, a, a crença nesse tipo de trabalho, que é Umbanda, Quimbanda e outras práticas. Aí o feiticeiro fala assim: olha, eu vou precisar sacrificar um galo, uma galinha, um bode, e nós iremos pegar a entranha desse animal, misturar no barro para ser o assentamento. Então, eles vão fazer um sacrifício com animais, irão oferecer o sangue, oferecer as entranhas que aquela entidade quer comer, vai misturar tudo aquilo no barro, acrescentar algumas coisas que aqui não vou falar para vocês, né? Porque também não vai adiantar, e mesmo também se eu falar é perigoso algum idiota querer fazer, né? E pronto, fez o assentamento. Aí é uma ligação direta entre você, que de livre e espontânea vontade foi convidar essa entidade para morar com você, e realmente ela vai morar com você, só que não pode ser dentro da sua casa. Você tem que fazer um lugar para ela fora da sua casa para poder cuidar dela. E é ela que vai escolher do jeito que ela quer ser representada, né? Aí tem todo um processo atrás disso aí. Agora vamos para a parte onde todo mundo está perguntando. E aí, Carlos? Uma vez que eu fui a um templo de Quimbanda, de Umbanda, e me tornei o que as pessoas chamam de espírita, e tenho ali umas imagens confirmadas, que são os vultos. Aí eu vou lá e ofereço uma farofa, ofereço um coraçãozinho de galinha, vou no mercado, compro um coração, lavo ele, faço uma farofa, ofereço cachaça, cigarro, charuto. E olha, Carlos, eu estou vendo que realmente eu estou tendo respostas. Por quê? Porque eu realizo esses pequenos feitiços, alimento, né, a minha entidade, e eu vejo que benefícios estão acontecendo na minha vida. Isso é verdade ou não é, Carlos? É verdade. A entidade ela vai dar tudo que você quer? Vai te dar. Só que tem um preço. Toda entidade ela é submissa às leis, como tudo que existe é. Então, vou dar para você aqui um exemplo. Você tá nessa prática, eu vou usar o termo religião para ficar mais fácil, tá? Para mim não ficar procurando outra palavra. Você está nesse tipo de religião e você tem na sua casa assentamentos, que é diferente de imagens confirmadas, correto? Aí você chega ali no seu assentamento, tá lá a sua entidade, você vai conversar com ela, ela vai te ouvir na hora. E você fala assim: olha, fulano de tal,
eu quero destruir a vida de uma pessoa. Sabe essa pessoa aqui? Tá me fazendo tanto mal, me fez tanto mal, e eu tô tentando resolver, mas não consigo. Você destrói essa pessoa para mim, por favor? É lógico que você vai conversar com ela da maneira que do qual for para conversar e oferecer para ela um agrado para que ela trabalhe para você no seu sentido. Ela vai falar com você. Tem muitas pessoas que já ouvem esse tipo de entidade falar em audível voz, da mesma forma que eu ouço homens e mulheres do espaço e da mesma forma que também eu ouço essas entidades, entendeu? Então, pode ser que a entidade naquele momento fale em audível voz com aquela pessoa. Olha, eu quero isso, isso, isso aqui. Você me dá? Dou. Aí o feiticeiro, né, que fez o seu assentamento, ele vai na sua casa, ele vai ter que fazer os cortes, né, na sua casa, que só ele pode fazer, porque ele foi confirmado por essas entidades, então elas escolheram ele como sendo maioral para esse tipo de exercício da prática do derramamento de sangue animal. E sim, a entidade, ela vai, né, o que eles chamam de correr gira e vai realmente começar a interferir na vida da outra pessoa. Isso é verdade, certo? Elas fazem o bem também? Fazem. Olha, eu quero oferecer aqui essa vela em prol da minha mãe, do meu pai, do meu tio. Eles precisam. Meu tio precisa resolver isso, minha tia precisa resolver aquilo, meu pai precisa resolver aquilo. Pronto, você vai lá, faz um trabalho, você mesmo, porque o feiticeiro vai te ensinar a fazer algumas coisas, né? E você oferece para aquela entidade. O bem vai acontecer na vida da pessoa? Vai. Agora, tudo que você faz tem um retorno. E quando o retorno vir, quem vai te cobrar é essas entidades. E ela vai tirar de você aquilo que você mais gosta, que é sua mãe, seu pai, seus filhos, seus animais de estimação, seu irmão, sua irmã. Tá entendendo? Porque a partir do momento que você convidar uma entidade, seja ela o nome que for, e você falar, não, eu quero que essa entidade faça parte da minha vida, eu estou disposto a, uma vez por ano, dar para ela um bode para ela comer, uma vez por ano eu estou disposto a oferecer uma galinha, um galo, um coelho, um pombo, uma vez por ano ou a cada 6 meses eu vou fazer isso. Aí tem toda aquela regra que as pessoas chamam de ritual. Aí o feiticeiro vai virar para você, vai falar para você assim, olha João, é o seguinte, ó, de 15 em 15 dias você tem que lavar a sua entidade. Mas como é que lava? Na água, com bucha, sabão? Não. Você vai lavar a sua entidade com pinga. Entendeu? E aí de você se molhar ela com água. Se molhar, você é punido pela entidade. Olha, você prometeu aqui, a sua entidade, ela está falando aqui comigo, que você, de 15 em 15 dias, depois de dar o banho nela, ia alimentar ela. Ou saciar o prazer dela, que é colocar um cigarro, um charuto, uma cachaça, um uísque, um vinho. E você não está fazendo isso. Você vai ser punido por isso? Vai. Por quê? Porque a lei Asto, ela diz assim, no artigo 32.476/17b, lá diz assim, portanto, o vivente de cada mundo, quando se torna consciente e sabe que dentre o espelho do seu mundo há outro mundo, o qual os que foram rejeitados foram aprisionados, e os que foram caçados
foram aprisionados, aquele ser vivente que descobrir tal coisa ou que se for instruído em tal prática e convidar o que foi aprisionado ao seu mundo, tanto na forma visível ou invisível, esse arcará com toda a consequência, porque esse obrigatoriamente será obrigado a saciar os prazeres da carne e do sangue daquele que, quando quieto estava, foi convidado por aquele vivente. E aí continua dizendo, continua falando, entendeu? Só que eu não vou dar prosseguimento ao restante. Então o que Caleiasto fala? Você pode procurar um feiticeiro? Pode. Você pode querer adotar, né, a sua entidade? Pode. Só que jamais um feiticeiro vai dizer para você que é você que adotou. Vai dizer que aquela entidade é a sua entidade que te acompanha a vida inteira. Tá entendendo? Pode ser que ela te acompanhe mesmo? Pode. Pode ser que ela sempre te protegeu e preparou o seu caminho para que um dia você estivesse na prática desse tipo de religião? Pode, sem problema nenhum. Só que ela só vai ter influência na sua vida para fazer o seu bem e o seu mal a partir do momento que você trouxer através do feiticeiro que vai pronunciar as rezas e fazer o sacrifício de sangue para dentro da sua casa. Certo? Daquele momento em diante, você nunca mais, enquanto for vivo nesse mundo, poderá voltar atrás ou poderá deixar de alimentar a sua entidade, porque a sua vida vai virar uma desgraça. Ah, Carlos, me ajuda, você pode aprisionar essa entidade? Posso, mas eu vou fazer? Não, porque aos meus olhos e pela lei, a entidade, ela é inocente. É você que convidou ela para fazer parte da sua vida. É você que alimentou ela para matar uma pessoa. É você que alimentou ela para fazer bem para uma pessoa. É ela que te livrou dos caminhos ruins. É ela que te livrou da morte. É ela que fez tudo para você. Independentemente dela ter sido rejeitada na vida passada que ela teve em outros mundos e aprisionada pelos seus criadores. Independente disso, é você que convidou ela para fazer parte da sua vida. Certo? Ah, Carlos, olha, eu te ouvi no YouTube, no canal do Rodolfo. Olha, eu tenho um assentamento aqui em casa e, quer dizer, tinha um assentamento aqui em casa. Eu acabei assim, depois que eu te ouvi no YouTube, eu quebrei o assentamento todo, joguei tudo fora e agora realmente eu vi que minha vida só despinhocou. Foi por isso, Carlos? Foi. Porque, querendo ou não, sendo rejeitado, esses seres ou não, eles são seres viventes. Eles são vivos. Eles são seres antigos. Eles acreditaram na sua boa vontade de trazê-los para morar com você, onde você deu legitimidade do espaço onde você mora, que é seu. Quando eu falo seu, mesmo sendo alugado, eles consideram como seu, tá? Para depois a pessoa falar, ai, mas minha casa era aluguel, entendeu? Então é só modo de dizer. Você abriu uma dimensão entre o seu mundo, que é o seu espaço de habitação, com o espaço onde ele habita. Então ele vai para lá, descansa, mas está de olho em você o tempo todo. Você quer conversar com ele, ele atravessa e vem e entra dentro do assentamento, que eles chamam de oráculo, né? Para poder ficar mais perto de você. E elas gostam, né? Quando eu falo elas, eu quero dizer a entidade homem e mulher, de ficar perto de você, que convidou e aceitou elas na sua vida, gosta. Mas a partir do momento que você maltratá-las,
A partir do momento que você não cumprir a promessa que você fez para elas, pela lei Asto, elas têm total condição de destruir a sua vida. Elas podem te alejar, elas podem te adoecer, elas podem tirar tudo que é seu e podem te jogar na lama. Por quê? Porque a lei Asto, ela protege os inimigos dimensionais. Quando eu falo inimigo, é porque eles são bons e maus, mas eles não têm esse sentimento de maldade e bondade. É o modo que eu estou dizendo para você entender. Senão você vai num áudio meu lá atrás e vai achar que eu estou contradizendo. Não é. É porque agora vocês já estão amadurecendo, vocês que já me ouvem há tanto tempo, por isso que eu estou te explicando dessa forma. Aí não adianta pedir nenhum ser alienígena, não adianta pedir ajuda de códigos e sigilos, por quê? Porque a lei não permite a interferência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho, né, os homens e mulheres do espaço e tenho as habilidades que eu tenho, né? Que poucas delas eu mostrei para vocês e vocês testemunharam. Aí eu falo, quer saber de uma coisa? Eu não tenho nada para fazer. Eu vou convidar esses seres dimensionais para coabitar comigo. Você acha que a Gnachete e os demais, eu vou falar assim, não pode dizer, você acha que a Superfederação, a Federação e a Confederação e todos eles de um modo geral, universal, vai dizer, olha Carlos, não faz isso não. Olha Arques, não faz isso não. Não, não vão dizer. Não vão dizer. Aí vamos supor, eu convidei determinadas entidades que o feiticeiro vai dizer que já são minhas, ele nunca vai entender que é eu quem convidei, ele vai dizer que já são minhas para minha vida. Aí eu falo, olha, eu quero fazer um assentamento, eu quero fazer um vulto numa imagem. Aí eu começo a tratar desses seres. Os seres sabem quem eu sou, sabem do poderio que eu tenho, não sabem? Sabem. Quantas vezes eu contei para vocês que eu já aprisionei vários seres dimensionais e selei para sempre a porta? Foi ou não foi? Todos vocês sabem disso. Mas peraí, Carlos, então você é melhor do que nós ou melhor do que aquelas pessoas que fizeram assentamento? Não. Peraí que eu tenho que terminar de falar. Eu vou e faço um assentamento. O meu apartamento é duplex. Então eu não vou ter um quintal. Aí eu vou e compro um lote e construo uma casa só para as entidades morar. A casa vai ser só para as entidades morar. E ali eu peço o feiticeiro, né, para fazer os rituais, fazer a confirmação ali do assentamento, que vai ser a forma que eles querem ser apresentados. E ali eu passo a alimentá-las, né, a fazer tudo aquilo que eu expliquei para vocês. Aí amanhã eu falo assim, quer saber de uma coisa? Eu sou o Arques mesmo, eu vou e volto quantas vezes eu quiser, para dentro e para fora do planeta. Eu não estou com tempo mais de cuidar dessas entidades, não. Eu não quero essas entidades, eu não quero essas pessoas dimensionais mais perto de mim, não. Aí eu vou e ligo pro feiticeiro, ô feiticeiro, sabe aquelas entidades que você fez para mim, aqueles assentamentos? Sei. Não, vem cá, leva tudo para aí, joga no meio do mato, desfaz o trabalho, que eu não quero, não. Primeiro, ele jamais vai vir fazer isso. Ele vai ficar horrorizado com o que você vai falar. Aí você perdeu, aí vamos supor, perdi a cabeça, o caminhão do lixo passou, eu falei aqui, ó, vou dar vocês R$ 200 para cada um, só para pegar esse trem aqui e jogar fora. Pronto, jogou fora. Não tenho mais nada, tirei tudo. Por eu ser o Arques, por eu ser um viajante das estrelas, eu vou ficar isento do pagamento da conta? Não vou. Mas como assim, Carlos? Não vou. Porque esses seres dimensionais, essas pessoas dimensionais, elas foram abandonadas pelo seu Criador.
elas foram desprezadas pelo seu Criador. Quando elas passaram a ter acesso a esse mundo por consequência dos códigos e dos sigilos do próprio Zamaniel, que foi perdido no passado, e algumas poucas coisas foram resgatadas e colocadas em práticas nos dias de hoje, essas pessoas dimensionais, esses inimigos dimensionais, essas entidades, eu vou usar esses vários nomes para você entender. Eles passaram a fazer parte também do mundo. Aí eles passaram a ver a sua energia, eles aprenderam a alimentar da energia que o alimento tem. A entidade, você dificilmente vai presenciar ela sentada comendo uma farofa. Ela pode fazer isso? Pode. Ela pode pegar todos os alguidars que foram oferecidos à oferenda e levar para as dimensões dela e comer lá? Pode. Mas pela regra do mundo e pela regra, né, do próprio fluxo de energia, tanto do eixo Tember, né, como da própria consciência do planeta, que permite o tráfego dessas pessoas dimensionais entre uma área e outra, vai estabelecer também regras. Então, você ofereceu para a entidade uma farofa misturada com uva, com azeite de dendê e com outras coisas mais. Aí você coloca lá. Aí você passa 2 dias, você vai lá e vê, parece que tá igual, só que a uva tá apodrecendo. Sabe como é que é, né? Que eu tô querendo dizer para vocês. Para não ficar também dando muita volta e entrando muito em detalhe. Mas a entidade, quando você colocar ali, ela chega, seria como se você. Como é que eu vou. Para você entender mais fácil, olha. Você fez ali o feitiço, né? Vamos dizer assim, você fez a oferta, aí sua entidade vai vir. Ela vai vir e ela vai suspirar toda a energia que está naquela farofa, naquele azeite, naquela uva, ou naquela rosa, ou naquele perfume, ou na fumaça daquele cigarro, tá entendendo? Ela vai usar a força da energia equacional. Então a farinha tem uma equação, a propriedade química do cigarro tem outra, a propriedade química da bebida tem outra. Então essa equação, essa energia, ela vai usar para alimentar a energia dela. Deu para você entender? É tudo uma questão de energia. E ali ela vai embora, o negócio vai ficar lá. Aí quando começar a apodrecer, é lógico que você vai tirar. E ai de você se não tirar. Porque na primeira oportunidade que você for conversar com seu líder, né, que no caso seria um pai de santo, e a entidade de cabeça dele incorporar, fala incorporar, mas usa só a mente, tá? Porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Você vai ser exortado. Olha, fulano, a sua entidade está falando para mim aqui que você oferece as coisas para ela e deixa lá mais de 15 dias apodrecendo. Tá entendendo? Então, para quem é da prática da Umbanda e Quimbanda e vai me ouvir, sabe que eu estou falando a verdade. Só que agora entende de outro ponto. Você tá entendendo? Mas eles são o diabo? Não. São o capeta? Não. Apesar de algumas músicas da Umbanda, da Quimbanda, que são oferecidas a essas entidades que das quais quiseram ser chamadas por esse nome, como Maria Mulambo, Maria Farrapo, Maria Quitéria e outras mais, são só nomes para haver uma separação de falange, correto? Mas não é dessa forma que funciona. E ali, nas canções, você vai ouvir algumas canções e alguns ritos ele mencionando que aquela entidade é pior do que o diabo ou é o próprio diabo, mas é uma questão de expressão por consequência do imperialismo da religião no mundo. Aí os antepassados, né, tocando na ferida novamente, eles viram isso, souberam disso, praticaram isso e falaram: poxa, olha aqui, desde a fundação,
do descobrimento dessas coisas pós-era Salomão. Olha lá para aquele assentamento, olha lá aquela cabeça de barro com 3 chifres na cabeça. Aquele ali é o diabo. Vamos dizer que aquele é o diabo? Vamos falar que aquele ali é o capeta? Porque que ser humano humanoide vai ter 3 chifres, 10 chifres na cabeça? Deu para vocês entenderem? Então a religião, ela usa essas entidades para fazer o mal, para provocar o mal, para alimentar a crença do capeta, do diabo, do demônio. É tão simples, gente. Eles são isso? Não. Eles podem ser chamados de diabo e capeta? Podem. Eles vão se impressionar com isso? Não. Eles vão te punir, você que pratica esse tipo de crença, por isso? Não. Pelo contrário, eles vão gostar. Porque é um nome metafórico. É uma qualidade metafórica que está se dando, né, a essas entidades. Então, existe sim o risco, tá? Por isso eu falei para as pessoas várias vezes, olha gente, a religião é uma palhaçada. Religião não deveria existir. A religião causa confusão, causa briga, causa contenda, causa guerra. Você acha que não existe briga e nem alterações de conceito entre um líder de Quimbanda e Umbanda e Candomblé? Você acha que os 3 concordam? Lógico que não. Lógico que não. Mas por que acontece isso? Aí é da natureza humana. Você está entendendo? É da natureza humana. Então, você que é da prática da Umbanda, Quimbanda, você que é do Orixá e você me ouve, não despreze as entidades que você adotou para sua vida, só porque você está me ouvindo, não. Porque quando você morrer, você vai para Nírio, se você não for inimigo da própria espécie, nem inimigo de si mesmo. E essas entidades vão ficar no lugar delas. Ninguém vai te arrastar para o inferno, ninguém vai te torturar, nem nada do tipo. Certo? Então tomem muito cuidado, gente. Tomem muito cuidado. Eu sei que você que me ouve é livre para poder acreditar naquilo que você quiser, e é assim que deve ser, né? Você tem que ser livre para acreditar no que você quer, você é senhor dos seus caminhos. Se um dia você decidir ir para Quimbanda, para Umbanda, para o Candomblé, fique à vontade. Se você convidar uma entidade dessa para morar na sua casa, através de um vulto, através de um assentamento, né? Fique à vontade, você é livre para poder escolher, né? Você pode cultuar as suas entidades, fazer os sacrifícios para ela e me ouvir no YouTube e acreditar nos meus conselhos? Pode. A sua entidade vai achar ruim comigo? Não vai. Pelo contrário, você que é da Umbanda, da Quimbanda, pode perguntar à sua entidade. Fala assim, olha, quem é o Arques? Fala assim, eu conheci um cidadão chamado Carlos Henrique Fonseca, ele fala que vocês são pessoas dimensionais, né? Que só faz parte da vida da gente quando a gente convida vocês para fazer, que quando a gente fizer um assentamento, a gente tem que ter responsabilidade com vocês, porque vocês terão responsabilidade com nós. É tudo verdade que esse homem falou? É verdade. Nenhuma entidade nesse mundo vai dizer que é mentira. Nenhuma. Você pode até mostrar esse meu áudio para o seu sacerdote, seu pai de santo, seu líder. Ele vai ouvir e vai falar assim, não, o Carlos tem razão, né? É dessa forma mesmo. E ele mesmo vai consultar a entidade dele vai falar, olha, eu só não quis te falar abertamente porque vocês já brigam tanto entre si. Se eu falasse abertamente, vocês iam se achar melhores do que o outro, porque a Umbanda acha melhor que a Quimbanda acha melhor que a Umbanda, o Candomblé acha que é melhor do que os dois, e por aí vai, né? Mas enfim, só tomem cuidado, tá? Só tomem cuidado. É o que eu peço para vocês, porque nesse mundo, gente, existe mistérios que vocês
ficariam horrorizados só de saber, tá bom? Então eu desejo para vocês uma ótima tarde. Agora são 13 horas e 56 minutos. Já são 1 hora, 39 minutos e 4 segundos de áudio. Eu me despeço de vocês e espero ter esclarecido, né, a dúvida de vocês. E quero deixar aqui ciente para vocês. Convidar um ser dimensional ou inimigo dimensional, que é a mesma coisa, ou pessoa dimensional, que é a mesma coisa, para fazer parte da sua vida, é errado? Não. Só que uma vez que você convidar, você não pode menosprezá-los jamais, porque eles já foram menosprezados pelo seu Criador e colocados nessa dimensão. Jamais eles seriam, né, aceitariam ser menosprezados novamente. Deu para vocês entenderem o porquê disso? Então, gente, eu sei que existe muitas pessoas contactadas aí, né, que ainda vão se revelar, como também existe, né, aqueles charlatões que são da Quimbanda e da Umbanda e usa a Umbanda e a Quimbanda para trazer a questão alienígena misturada, e aí diz que é reencarnação de um reptiliano, diz que é reencarnação de um Grey, diz que é reencarnação de Astacheran, diz que é encarnação e por aí vai, né? Não vou ficar entrando muito em detalhes porque todo mundo já ouviu os meus áudios, vídeos, né? E já compreenderam onde eu quero chegar. Então, é só vocês tomarem cuidado, né? O meu contato é com homens e mulheres do espaço, como também com seres dimensionais, que são os mesmos seres que se apresentam na Umbanda, na Quimbanda e no Candomblé. Agora, a partir do momento que eu convidar eles a fazer parte da minha vida, como faz parte da minha vida homens e mulheres do espaço, a mesma responsabilidade que eu tenho com homens e mulheres do espaço, eu terei que ter com eles. Tá? Da mesma forma é você que me ouve. Então, não critique a prática da religião de ninguém. Enxergue isso como um engano na vida daquela pessoa. Umbanda não é religião, Quimbanda não é religião, Candomblé não é religião, catolicismo não é religião, cristianismo não é religião. É uma forma que um grupo de pessoas enxergaram para enfrentar a vida e acreditar em um milagre. Só que uns seguem um rumo e outros rumos, né? Quem vai condenar todos nós é uma única pessoa. Ela se chama Lei Asto. Ela nos condena e nos absolve de tudo e de todas as coisas. Entenderam o áudio? Espero que sim, deu quase 2 horas, né, de áudio. Então vou finalizar agora. Agora sim eu vou finalizar. Com 1 hora, 42 minutos e 26 segundos.